Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Aqui é o Rodrigo Farias. Para quem já me conhece, é uma honra aí ter vocês aí novamente. Para quem não me conhece ainda, né, eu sou servidor público na área da segurança pública no estado de Santa Catarina, aprovado em mais de 30 concursos, aí, professor há mais de 20 anos, coordenador de alguns cursos aí, principalmente na região sul do país, mas também aí no centro-oeste aí do país. Gente, eu tô aqui para conversar a respeito da Fundação Getúlio Vargas, tentar ser o mais objetivo possível. É um vídeo que eu digo que ele anda zicado, porque sempre que eu vou gravar ele acontece alguma coisa e a gente ele não sai com a qualidade devida, mas dessa vez vai dar tudo certo. Gente, como é que é interessante que a gente aborde a FGV? A FGV ela é uma banca muito peculiar, é uma banca que principalmente ao tratar de raciocínio lógico, matemático e português, ela é diferentona das outras. Ela é muito mais criativa, enquanto português ela pega muito mais a parte técnica. Na matemática, raciocínio lógico, ela mistura dentro do raciocínio lógico a própria matemática, é uma crítica aí que eu faço no edital dela. Então não espere que venha o raciocínio lógico puro, e sempre vai ter uma questão, já adianta, e sempre vai ter uma questão envolvendo equivalência, negação, provavelmente aí valoração, você vai ter que decorar as 4 tabelas aí da tabela verdade também. É uma banca que ela tem um nível médio para alto. E aí, assim, ó, eu vou dar uma notícia boa e uma ruim. Eu tenho como característica de não me enganar, né? Tá? Não querer fazer um marketing voltado aí pelo romanticismo do concurso. Você vai passar, vamos lá porque vai dar tudo certo. Gente, é totalmente possível que você gabarite raciocínio lógico, matemático da FGV. Totalmente possível. É difícil? É, mas é possível. Com estratégia correta, sabendo a visão da banca organizadora, que aí eu volto a falar do porquê que eu não gosto de simulados, eu gosto que se pegue as últimas questões da banca, porque se o simulado for criado por um professor, por mais competente que seja, ele não vai ter a mesma visão personalíssima daquele cara que cria do avaliador da FGV. Tá? Então, aqueles detalhes que ele cria a questão pensando em que número, em que algarismo, em que valor que ele coloca para que o cálculo feche e tenha um desfecho de determinada forma, o avaliador não vai ter. Então, é uma das estratégias que, inclusive, no meu curso eu coloco lá, a gente sempre resolve questões da banca organizadora e tenta entender a cabeça do avaliador. A FGV ela é muito peculiar nesse sentido. Ela tem algumas questões em que ela trabalha diferente das outras. Tá? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Gente, por exemplo, eu tenho essa questão aqui, ó, que a gente resolveu, que ele trabalha com uma parte de um círculo. Ele não trabalha buscando a área toda de um círculo, ele quer que no meio do cálculo você utilize 1/4 do círculo. Outra coisa que ele utiliza bastante, Caio, para você, já dando um spoiler aí de como que a gente trabalha, ele gosta muito que a gente pegue uma figura geométrica, tá? E você, nessa figura geométrica, você desmembre. Dela você faça 2 ou 3 para você conseguir calcular, por exemplo, a área de determinada figura. Então, isso aí é uma forma que ela gosta de trabalhar bastante e para mim é uma questão certa. Falando em questão certa, o que é que a gente acredita que vai cair? Dentro do material que eu trabalho com os alunos aí no curso, a gente tem esse material aqui, ó. Então eu pego as últimas questões, tá? E eu separo todas elas de acordo com os itens do edital. E um deles, logicamente, proposições, valor verdade, negação, disjunção, implicação, equivalência, proposições compostas. A gente aposta muito nessa questão aí de negação e equivalência e valor verdade. Tá? Então, isso é o que a gente mais viu cair dentro desse tópico, então é uma questão certa, você não pode ir para a prova sem saber isso.
Diagramas lógicos, tabelas e gráficos, a gente aposta aqui no diagrama de Venn. Isso aqui é um diagrama de Venn um pouquinho mais rebuscado, logo eu já vou falar nessa questão de como que você vai aprofundar esse tipo de item. Princípios de contagem é outra que também cai muito, tá? E aí eu dou uma atenção aí para a parte de combinação. Deduzir informações e relações arbitrárias, isso é uma salada de fruta, ele mistura um pouquinho de cada coisa, tá? Então, isso aqui tem algo que a gente chama principalmente de princípio da casa dos pombos, que é algo que costuma cair. Aí tem alguns itens que eu deixaria para estudar bem depois, sem estudar. Representação de pontos no plano cartesiano. Por quê? Porque esse é o tipo de assunto que talvez você vá demorar 4, 5, 6 horas, se você não tem uma base boa na matemática, para conseguir estar apto a fazer uma questão, com uma chance de cair muito remota. Tá? Uma chance de cair pequena. A gente não tem uma grande quantidade de questões a respeito disso. E aí vem uma crítica e uma sugestão. Eu gosto muito de sites de questões. Só que às vezes eles não separam as questões nos devidos tópicos. Aí você acha uma questão que está envolvido com esse assunto lá em geometria. Tá? E aí a gente tem uma noção errada do que realmente cai. Vamos lá, vamos ver o que mais tem aqui que é interessante a gente ter como base. Isso aqui, gente, medidas de comprimento, área e volume, eu já vou dar um bizu para você aqui, tá? Ver se eu trouxe a tela. Esse assunto aqui, gente, vá para a prova sabendo o que é área e volume de um quadrado, de um cubo. A área de um quadrado é volume aí de um cubo. Vá sabendo, é um conteúdo fácil, simples, tá? No meu curso, cara, eu explico isso aí em menos de 10 minutos. E é uma questão que eles têm batido bastante, tá? E às vezes o pessoal se embanana um pouquinho. Junto com isso, se você quiser aí ter uma noção bem legal, vá sabendo também aí a área de uma circunferência, tá? De um círculo, e vá sabendo também aí a área de um trapézio, tá? Isso a gente tem visto aí que tem caído bastante aí na FGV, aí, principalmente para você que vai fazer a defensoria pública, devido à proximidade dessa análise aí que a gente tá fazendo. Porcentagem sempre cai, só que tenha muito cuidado, porque não é aquela porcentagem assim. João investiu R$ 380 durante 6 meses a uma taxa de 2%. Quanto que ele vai resgatar? Não é. Tá? É uma porcentagem mais rebuscada. Deixa eu ver se eu coloco aqui um exemplo de alguma questão. Só que para que você tenha uma ideia. Essa aqui serve. Ó. Roberto tinha certo capital C e aplicou uma parte no banco A e o restante no B. Durante o mesmo período, enfim, ele faz toda uma análise e aí depois ele faz uma relação entre essas informações, tá? Então veja que não é uma porcentagem assim tão simples. Eu não vi ele trabalhar com esses cálculos de porcentagem aí de forma mais simples, tá bom? Importantíssimo saber também aí diferenciação da regra de 13. Agora, cuidado, se você acha que a regra de 13 é tudo em X, não é. Tem regra de 3 que ela é inversamente proporcional e aí ela é feita na linha reta. Tá? Então tem que ter esse cuidado, ela cobra bastante isso, ela cobra a questão aí de número inverso. Isso eu falo durante as minhas aulas ali para quem tem um curso integral. Se você não tem, entre em contato ali com o número que a gente deixa embaixo no vídeo. Que poucas bancas elas cobram, elas cobram que você tenha o conhecimento de número inverso. E a FGV ela tem isso. É o tipo de questão que tu joga lá em cima, que a maioria não sabe. Tá? E aí você consegue aí ter um aproveitamento aí bem legal. Semelhança e relações métricas no triângulo retângulo. Gente, eu não estou dizendo que não é para estudar, mas é um conteúdo também que eu deixaria um pouquinho para depois, tá?
Não deixaria por último, mas é um que eu não daria tanta importância se o teu tempo está muito escasso. Álgebra básica é uma álgebra básica que de básica não tem nada. Eles cobram muito essa questão aí de questões clássicas, como, por exemplo, cálculos envolvendo vazão de torneiras, envolvendo questão de idade. Pedro tem 2 anos a mais que João, que por sua vez tem 5 anos a menos que Maria. Há 7 anos atrás, Maria tinha o dobro da idade de Pedro. Quanto que Pedro vai ter daqui 3 anos? Gente, essa misturança toda, e muita gente se embanana, tem um ritual, tem um processo que a gente faz que a gente consegue chegar na resposta com tranquilidade, só que é uma questão que ela não é difícil, mas ela necessita muita atenção. Mas com passo a passo fica bem tranquilo, mas é uma questão que normalmente cai, e isso se encaixa na álgebra básica da FGV. Por isso que eu falei que enquanto outras bancas menores colocam esse tipo de questão como sendo a mais difícil, tem tipo de questão que você sai da prova e fica comentando com as outras pessoas, ou vê os outros comentando, nossa, você fez aquela, meu Deus, que resposta que era aquilo. Essa é a álgebra básica da nossa Fundação Getúlio Vargas. Números naturais, inteiros e racionais, logicamente que ele não vai cobrar de você especificamente o que são números racionais, inteiros, e naturais, mas vai servir para que você consiga fazer, inclusive, questões envolvendo conjuntos e suas operações, tá? Aí entra um pouquinho mais aí na notação científica também. É uma parte que eu acho mais chata da FGV, que ele usa muito o matematiquês, certo? Aí nós temos a parte de sequências, reconhecimentos, padrões e progressões aritméticas e geométricas. Principalmente a aritmética, que é aquela que se desenvolve com um certo padrão mais lógico. Por exemplo, 3, 6, 9, 12, 15. Tu vê que ele parte de 3 em 3, ele tem uma razão igual a 3, diferente da progressão geométrica. E por que a geométrica cai menos? Porque assim, ele pode perguntar dentro da aritmética, que eu estava comentando antes, qual que é o termo que está na posição 80. Você vai conseguir achar. Mas se for na geométrica, a geométrica ela acontece assim, ó. Ele multiplicado pelo mesmo número, sempre. Pela mesma razão. Por exemplo, a razão é 3. Vamos multiplicar por 3. A gente vai ter 3 multiplicado por 3, 9. Multiplicado por 3, 27. Multiplicado por 3, 81. Multiplicado por 3, 243. E por aí vai. Tá? E se a gente for pegar o termo de número 80 dessa progressão, não vai caber no resultado, não tem na folha para que você faça. Então, é mais difícil das provas cobrarem a geométrica. E quando cobra, é algo que você consegue fazer sem depender de fórmula. Tá? Então, mais atenção é para a geométrica. Só que, às vezes, eles cobram algumas coisas envolvendo aí, não números inteiros, mas às vezes, inclusive, raiz quadrada. Tá? Então, é interessante a gente ter esse conceito. E o último é distância, ângulos, polígonos, circunferência, perímetro e área, que é aquilo que eu tinha comentado com você a respeito aí de algumas áreas, né? Então eu dei até o exemplo aqui desse cálculo, que é um que está envolvendo aqui noção de área de retângulo e noção de área de trapézio. Tá? Interessante que a gente tenha essa noção também. Algumas considerações que são importantes a gente fazer. Não inicie a matemática da FGV achando que você vai de cara conseguir resolver todos os cálculos. É normal, e é normal que os primeiros colocados aí não gabaritem um raciocínio lógico e não gabaritem português. Por outro lado, é um erro crasso você ir para uma prova da área jurídica negligenciando essa disciplina, porque se você negligenciar, você vai fazer um feijão com arroz, e concurseiro que aprova não faz feijão com arroz.
Ele faz um pouquinho mais. E um pouquinho mais é essas disciplinas que o pessoal negligencia. Tá? Então, não é porque eu dou aula de raciocínio lógico, não é porque eu tenho cursinho de raciocínio lógico que eu estou falando isso. Isso é o que realmente acontece. Tá, gente? Então, assim, se eu não me engano, para DPR, Rio Grande do Sul, a gente tem 12 questões. O que seria legal acertar? 8. Tá? 8. Dentro do material que eu disponibilizo para o aluno, que é aquele mesmo que a gente estava tomando como base, eu não mostrei ele na íntegra justamente para privilegiar o pessoal que é assinante, a gente tem ali a quantidade de questões separada por assuntos, para você saber aquilo que você dá mais valor, aquilo que você disponibiliza mais tempo para estudo. A gente sabe que o tempo de estudo é muito escasso. Tá? Então ali você consegue ter uma ponderação daquilo que você vai dar mais atenção. Algumas questões envolvendo, por exemplo, tabela verdade da FGV, elas são bem complexas e algumas bem polêmicas. Que inclusive eu não concordei com algumas resoluções pelo mecanismo da resolução. Cara, eu acho que o concurso está tão complicado hoje em dia, tão alto, ele pensou, eu vou criar uma nova forma de entendimento, e não está de toda errada, mas ele criou uma fantasia em algumas questões, assim como quem estuda português da FGV sabe do que eu estou falando, e a gente tem que saber o entendimento de como que a FGV trabalha, como que a FGV pensa, tá? Como que a gente inicia a resolução de algo. Isso vai te ajudar a ganhar muito, muito, muito. Certo, gente? Pessoal, espero que tenha conseguido aqui sanar algumas dúvidas. Reforço, a ideia não é estudar exatamente tudo que está nos tópicos do edital, porque algumas coisas nem caem. A ideia é que você saiba aquilo que mais cai, tenha um entendimento do avaliador, como que ele trabalha, que você entenda a banca organizadora, que você faça muitas questões, principalmente da banca. No nosso curso a gente aborda aproximadamente 100 questões e mesmo assim eu sempre instruo que faça questões à parte, sempre da FGV, só vai fazer de outra banca organizadora caso você já tenha feito todas, mas tem uma gama muito grande de questões aí disponíveis em sites, tá? Então, assim, gente, esse é o caminho, tá? Esse é o caminho, não negligencia. E se você precisar de alguma ajuda, meu telefone está sempre ali embaixo, tá? Entre em contato, a gente troca uma ideia aí para o que você precisar. Fechou, galera? Forte abraço, até a próxima.